Olá, povo querido, povo lindo, questão 97, prova amarela, Enem 2019, PPL. Então, vamos para essa questãozinha. Eu gosto bastante dessa questão, porque debate alguns processos de separação associados também às propriedades coligativas. Então, é uma questãozinha onde a gente tem falado muito isso na grande mídia e é importante a gente entender. Bora lá, olha só. Em regiões desérticas, a obtenção de água potável não pode depender apenas da precipitação. E aí, se você me conhece, deixa eu pegar logo o meu marca-texto para a gente começar a fazer essa questão direito. Eu estou falando sobre obtenção de água potável. Tá? Não depende apenas da precipitação, é questão de chuvas para você conseguir obter essa água, lógico que eu estou falando de regiões desérticas. Nesse sentido, portanto, sistemas de dessalinização da água do mar têm sido uma solução. Então, a proposta é o quê? Obter água potável a partir da água salgada do mar. E como é que ele faz isso? Alguns desses sistemas consistem basicamente de duas câmaras, uma contendo água doce e a outra contendo água salgada, separadas por uma membrana semipermeável. Aplicando-se uma pressão, essa é a parte importante, olha. Aplicando-se uma pressão na câmara contendo água salgada, a água pura é forçada a passar através da membrana para a câmara de água doce. O processo descrito para a purificação de água é denominado D. E aí, se essa membrana ela é semipermeável, é o que a gente propõe num processo de osmose. Então, já vou te dizer qual é a resposta certa e explicar o que está acontecendo. Tá, a resposta certa, o processo descrito é a osmose reversa. Mas por que é a osmose e por que é a osmose reversa? Qual é o princípio de osmose? A gente fala assim, vou aprender por osmose, o que for. Quando a gente tem um contato, a gente coloca uma membrana semipermeável, a membrana que permite passar algumas partículas e outras não. Geralmente, o que ela permite é a passagem do solvente. O solvente consegue permear pela membrana, mas os íons não ocorre troca iônica. E aí, se você tem dentro de um mesmo recipiente, vou tentar desenhar aqui um recipiente curvo para dar uma lógica melhor. Tá? Aqui, curvo. E aí você coloca uma membrana semipermeável no meio. De um lado você tem uma solução mais concentrada, concentre. Do outro você tem uma solução menos concentrada. O que acontece é o seguinte, né? O solvente ele tende a passar para o outro lado. O solvente tende a um fluxo para igualar as concentrações. Isso é o devido ao que a gente conhece como pressão osmótica, né? A pressão osmótica a gente recebe o símbolo de π, e é uma relação que é proporcional à pressão, à temperatura, à concentração e a outros fatores. Eu não vou entrar em detalhes no cálculo da pressão osmótica porque não precisa, ela é bem específica. Mas o que a gente vê nas mesmas condições de temperatura e pressão é que ocorre esse fluxo. Então, por exemplo, quando você, é até um dos motivos, quando você vai para o mar em específico, vai lá tomar banho de mar, você acaba ficando mais desidratado, a tua pele enruga às vezes com mais facilidade. Por quê? Porque a solução externa está mais concentrada, né? Você vai lá para a água do mar, mergulha. A água do mar é uma água salgada, onde tem um nível de concentração de sais maior. A água do seu corpo está com uma menos concentração. E aí, então, o que acontece? Né? Eu até botei essa setinha errada, porque a setinha errada é de tornar mais concentrado. Eu até botei de forma errônea. O que acontece é que o solvente do menos concentrado se desloca em função do mais concentrado. A tendência é diluir. Então, o que acontece numa osmose é do menos concentrado ir para o mais. Então, o solvente passa para o mais concentrado, tornando equiparado. Então, por isso que a água sai do seu corpo. Isso é osmose. Tá bom? E essa é a ideia de osmose. Osmose reversa é porque você põe um fator externo. Por exemplo, aqui ocorre uma pressão, né? Aqui ocorre uma pressão em função da mais concentrada para aumentar. A pressão externa acaba ela equiparando ao aumentando a pressão osmótica, forçando a água do sistema mais concentrada a passar para o menos concentrado. Então, a ideia de aplicação de pressão nessa câmara salgada, ela reverte o processo.
ela faz então a água salgada manter-se mais salgada porque ela começa a passar o solvente, que nesse caso é a água, para o menos concentrado. Por isso que a gente chama de osmose reversa. Sem essa pressão, isso não ocorreria, seria o oposto. Seria então a água doce se tornando, né, menos doce, aumentando sua concentração, porque parte do solvente iria para a solução mais concentrada. Beleza? De forma bem simples. Você poderia também fazer por eliminação. O que ocorre aqui não é uma filtração, porque a água salgada é uma mistura homogênea. Então o filtro não poderia retirar os sais minerais da água, tá bom? Filtração a gente faz para separação de misturas heterogêneas. E aí a gente fala de destilação. Destilação poderia ser utilizado na água salgada para gerar água doce? Sim, a destilação poderia ser utilizada. É um processo mais caro em grande quantidade do que fazer osmose reversa, tá? Só que não é o que ele descreveu aqui. E a membrana semipermeável, ela não permite a troca iônica. E a gente pode deixar isso claro porque no texto fala sobre a passagem de água pura. Não é a saída dos sais minerais da água, tá vendo? Muito menos a adsorção. A adsorção é um fenômeno é um pouco invertido de absorver, porque absorver é quando você tem um material que ele suga o material para o seu interior. Adsorver é quando particulados ficam ao redor da superfície de um material. Então, caso você também não tenha conhecimento sobre osmose, sobre o procedimento de osmose, você poderia fazer uma eliminação de opções, o que é bastante presente em questões do Enem, né? As questões de ciência que trabalham sobre processos não quantitativos de cálculo, você consegue, na maioria das vezes, efetuar a questão por eliminação. Essa é uma das vantagens de questões de múltiplas escolhas. Beleza? Eu falei de forma bem sucinta, eu não quis entrar em detalhes, não quis me especificar, porque eu não vi necessidade em entrar em cálculos de pressão osmótica. Se você quer saber mais sobre pressão osmótica, a gente entra nisso quando a gente fala de provas específicas. O Enem nunca trabalhou esse cálculo, pode ter sido uma questão mais específica, mas não era esse o fator dessa questão, tá? Provavelmente também já escutou sobre isso na grande mídia, porque a gente está fazendo isso sim também no Brasil, para a obtenção de Nordeste de água doce, beleza? Tá? Questãozinha rápida, questãozinha mais tranquila. Foi mal só o erro na setinha, mas eu sempre confundo, por isso que eu gosto de lembrar de casos do cotidiano, tá? Osmose normal, a gente escuta também muito na biologia, vai sempre aonde? Vai ser sempre aonde? A água saindo do menos concentrado para o mais concentrado.